Olá, bem-vindas e bem-vindos novamente ao canal Desnaturalizando o Racismo. Sou Norma Diana Milton. A convidada de hoje é Kelly Quirino, professora pesquisadora de temas raciais. Ela é pós-graduada em comunicação pela Universidade de Brasília e no período de seu doutoramento estudou e morou nos Estados Unidos. Olá, Kelly, bem-vinda. Olá a todas e todos, muito obrigada pelo convite, professora Norma. Espero que vocês gostem do conteúdo que a gente vai disponibilizar nesse canal com o tema de hoje. O tema do nosso bate-papo de hoje é o racismo estrutural nos Estados Unidos e no Brasil. Em janeiro de 2020, o Fórum Econômico Mundial publicou o relatório referente ao Índice de Mobilidade Social Global. Dentre as informações colocadas, o relatório apresenta o número de gerações necessárias para que as pessoas nascidas em famílias de baixa renda se aproximem da renda média em seu país. Nos Estados Unidos, são necessárias 5 gerações. No Brasil, são necessárias 9 gerações, enquanto em países escandinavos, como Dinamarca, são necessárias apenas 2 ou 3 gerações. Professora Kelly, a gente pode pensar num componente racial aí no contexto dos Estados Unidos e do Brasil, em que a população negra geralmente tem de se esforçar 10 vezes mais do que as pessoas brancas para conseguirem a mobilidade social? Então, professora, durante o meu doutorado, eu usei um conceito da Kimberly Crenshaw, é a professora hoje da Universidade da Colômbia, ela é professora de Direito na Universidade da Colômbia, que no final dos anos 70, ela traz um conceito chamado interseccionalidade. A partir de pesquisas que ela desenvolve até em fábricas americanas, ela percebe que quando a gente perpassa conceitos, né, ou grupos na perspectiva de raça, de gênero, de classe, essas opressões nesses corpos são mais acentuadas e, consequentemente, as pessoas têm muitas barreiras para elas conseguirem ultrapassar para uma ascensão social. Então, nas fábricas, ela pôde perceber que as mulheres negras tinham muita dificuldade de se manter até no emprego, porque elas tinham dificuldade de ter acesso à creche, elas tinham dificuldade de deixar os filhos dela, elas tinham que trabalhar mais para ter o mesmo salário. Então, essa pesquisa que você nos apresenta demonstra muito como a questão de raça realmente está direcionada com a questão de classe, quando a gente fala de mobilidade social em países como Brasil e Estados Unidos, onde você tem uma presença negra ainda muito forte na população. Então, se esses estados não oferecerem políticas públicas para erradicar o racismo estrutural e deixar a própria sorte dessas pessoas, fica muito mais complicado a mobilidade social dessas pessoas. Daí o resultado de 9 gerações no Brasil, 5 gerações nos Estados Unidos e apenas 2 ou 3 na Dinamarca. Por que isso? Porque a gente está falando da Europa. Dinamarca é um país que tem majoritariamente pessoas brancas. A gente não pode esquecer do processo histórico, que a Europa teve um acúmulo de riqueza por conta do processo de exploração das Américas e das Áfricas. Então, a mobilidade social no país escandinavo, relacionada à questão de raça e de gênero, acaba sendo menor do que um país racializado como o Brasil e os Estados Unidos. Então, não que não exista esse fator de gênero, de classe e de raça na Dinamarca. Existe lá também. Mas a gente está falando de um país majoritariamente branco e que tem um processo histórico de acumulação de recursos materiais. Então, você consegue com que 2 gerações a gente tenha uma ascensão social em detrimento dos Estados Unidos e do Brasil por conta do racismo estrutural. Se a gente levar em consideração até que Brasil e Estados Unidos também receberam populações europeias brancas, se a gente for para comparação, a mobilidade de pessoas brancas nesses países acaba sendo menor em geração do que as pessoas negras desses países. No Brasil, a gente tem o exemplo do processo de imigração no final do século XIX. A gente começa a receber espanhol, português, alemão,
poloneses, no começo do século XX, japoneses. E se a gente fechar só esse recorte das pessoas europeias ou asiáticas que chegaram no Brasil no final do século XIX, no começo do século XX, a mobilidade social se deu ou na segunda ou no máximo na terceira geração. E a gente tem aqui no Brasil já um processo de mais de 130 anos de abolição, e você continua tendo majoritariamente a população negra ainda nas piores condições de habitação, nas piores condições de saúde, nas piores condições de educação. A gente está no meio de uma pandemia e a população que mais está morrendo é a população negra, ou seja, um reflexo de um racismo estrutural, né? Então, a gente precisa criar políticas públicas interseccionais para a gente poder mitigar essas opressões desses corpos e, consequentemente, reduzir a mobilidade social no Brasil de 9 gerações, e aí tentar chegar mais próximo, por exemplo, da mobilidade da Dinamarca, por exemplo, aí, de 3 gerações, ou no máximo uma geração, né? Porque é muito triste, e não nos faltam casos que a gente vê que a avó foi doméstica, a filha foi doméstica e a neta está sendo doméstica, né? A avó foi ambulante, a filha foi ambulante e a neta está sendo ambulante. Ou seja, a gente está aí passando de 3 a 4 gerações em trabalhos precarizados, em condições de moradia precarizadas. E isso tem um impacto, né? Tem impacto na subjetividade, tem um impacto nas condições de vida, tem impacto até além da qualidade de vida, na expectativa de vida. A gente está falando de uma população aqui no Brasil e nos Estados Unidos que acaba morrendo muito mais, ainda que não seja de fatores externos, né? Como arma de fogo, violência policial. A gente está falando até na condição de saúde mesmo, né? As pessoas negras acabam vivendo menos, porque tem um impacto muito grande por conta dessas más condições de vida por causa do racismo estrutural. Então, a gente precisa realmente de políticas públicas interseccionais como forma de erradicar o racismo estrutural no Brasil e nos Estados Unidos. Sim, eu concordo plenamente, professora Kelly. De uma análise comparativa, poderia comentar as leis implementadas no Brasil e nos Estados Unidos para a prevenção de opressão racial da população negra? Então, a gente, é muito comum, né? A gente teve agora os protestos do Black Lives Matter a partir da morte do George Floyd, e muito se fala Brasil e Estados Unidos, se faz comparação. Eu tive a oportunidade de morar lá 1 ano. São processos históricos diferentes, né? A gente teve uma institucionalização de leis americanas realmente extremamente racistas, um apartheid realmente que teve na história dos Estados Unidos até culminar com o movimento dos direitos civis, né? Encabeçado, né, por Rosa Parks, depois Martin Luther King, entre várias outras lideranças negras americanas. E aqui no Brasil a legislação não foi tão explícita como foi americana. Porém, eu costumo dizer que ainda que a gente tenha processos históricos diferentes, legislações diferentes, o racismo opera e dizima a população negra nos 2 países, assim. Então, eu falo, a consequência do racismo dos 2 países é tão perversa quanto. Eu morei em Nova Orleans, uma cidade majoritariamente negra. Em 2005, a gente, infelizmente, teve a oportunidade de sentir e de ver como o furacão Katrina trouxe perdas imensuráveis para a população negra. A população negra pobre não conseguiu sair da cidade, ela que morreu. Depois sofre com a gentrificação, né? As casas dessa população ficou muito cara no centro de Nova Orleans, então essa população acabou indo para as periferias ou para outras cidades até, porque não consegue comprar mais casa em Nova Orleans. Os Estados Unidos não tem um sistema único de saúde, por exemplo, a saúde é paga, então eu tive a oportunidade de ver muitas pessoas com a saúde extremamente debilitada, acesso à faculdade, que lá também é cara e é paga, é muito mais difícil para a população negra, ou seja, você tem uma população negra extremamente pobre ainda nos Estados Unidos, né? Porque ainda é um país muito desigual. Como no Brasil, a gente também tem, que o Brasil ainda é pior, porque o Brasil é mais desigual ainda, a gente tem uma concentração de renda muito grande. Então, ainda que a gente não tenha tido uma
legislação, como a gente teve nos Estados Unidos, né, que segregava o acesso a ônibus, que segregava o acesso a moradia, a banheiro, como a gente teve nos Estados Unidos, as práticas também são as mesmas, né, aqui no Brasil. A política efetiva que a gente teve foi de embranquecimento, que a gente fala que foi no final do século XIX, quando o Estado brasileiro, quando eu respondi na pergunta anterior, possibilitou que imigrantes chegassem aqui no Brasil e deu acesso à terra a esses imigrantes, que não foi dado para a população negra, né? A população negra nos Estados Unidos, ela teve o direito de ter teve um direito a ter lá o seu cavalo, né, que eu não sei se foi uma mula, e um pequeno pedaço de terra para começar a sua vivência pós-abolição, né, quando termina a guerra de secessão americana. E aqui no Brasil a gente não teve. Então, a população negra foi jogada à própria sorte aqui no Brasil, e aí começa a questão dos cortiços, no final do século XIX, da favela, e todas essas questões que a gente coloca até hoje. Então, assim, pensando em legislação, aqui no Brasil a gente não teve uma legislação específica de apartheid, mas a gente teve um Estado que realmente privilegiou a população branca europeia em detrimento da população negra, que ficou jogada à própria sorte. Nos Estados Unidos a gente teve legislações específicas de apartheid. Eu costumo dizer que assim, a população americana, até por conta, eu acho, de ser um país menos desigual, a população negra americana conseguiu já criar essas universidades, que isso acho que foi um avanço, porque o Martin Luther King mesmo era um advogado, então ele teve acesso à universidade, né, nos anos 40 e nos anos 50, então o possibilitou a pensar no racismo americano e a partir disso, até por influência do Gandhi, empreitar aí uma desobediência civil em prol de acabar com as leis segregacionistas e possibilitar que as pessoas negras tivessem uma escola, acessassem a escola dos brancos, acessassem a universidade dos brancos, pudessem ter direito a voto, que os negros não podiam votar nos Estados Unidos. No Brasil a gente não teve isso, mas, por exemplo, a gente tem uma população que era majoritariamente analfabeta até os anos 70. É nos anos 70 que o Brasil começa a dar acesso universal à escola fundamental e média. Ou seja, ainda que a gente não tenha tido uma legislação específica de apartheid, a gente teve todo um mecanismo que não possibilitou, por exemplo, a população negra estudar, consequentemente votar, consequentemente ter representantes negros para eleger, construir universidades negras, construir comércio negro, né? Então, nesse sentido, ainda que os Estados Unidos, até os anos 50, tenha tido políticas de apartheid e a gente não, as consequências do racismo é a mesma. Nos últimos tempos, a gente tem visto aqui no Brasil políticas de ações afirmativas, que é uma coisa que começa nos Estados Unidos nos anos 60, né? E a gente está conseguindo já ter impacto, né? Porque são políticas de ações na universidade, no serviço público. Só que hoje, além dessa questão da desigualdade socioeconômica, que tanto aqui e nos Estados Unidos a gente vive, a gente tem a questão da violência policial, né? É o Estado matando pessoas negras. E isso é tão comum aqui quanto lá. No Brasil, a gente tentou por muito tempo criar legislações específicas, principalmente contra os autos de resistência, que é quando a polícia alega que matou uma pessoa em legítima defesa, e a gente sabe que a polícia brasileira é extremamente racista e forja cenários de crime, colocando, às vezes, droga no corpo da pessoa que eles executaram, colocando pólvora nas mãos do cadáver para justificar essa morte. Só que a gente teve uma resistência muito grande da bancada da bala, porque nosso modelo de segurança pública e de política de drogas é de criminalização dos corpos negros. Então, enquanto a gente não tiver uma política de drogas que, na realidade, não criminalize os corpos negros, mas que tenham consciência que o ser humano usa droga, enquanto a gente não inverter essa lógica, só um grupo vai pagar a conta, que no caso somos nós, população negra, em detrimento de uma elite que usa, sim, droga e que se beneficia disso, né? A gente tem aí vários exemplos de filhos da classe média, de filhas da classe média que usam drogas e elas não são penalizadas da mesma forma que o jovem favelado quando é encontrado com um pacotinho de maconha, né? E nos Estados Unidos, a gente também tem essa perspectiva da violência policial, como a gente tem visto, né?
2012, quando o Trayvon Martin, um menino de 17 anos, é morto na Flórida, e em 2013 o assassino dele, que é um segurança, né, privado, é absolvido, cria-se o Black Lives Matter com o objetivo de realmente fazer um advocacy para criar políticas e legislações nos Estados Unidos que punam principalmente os policiais, né, que também usam a força do Estado para matar homens negros, como a gente tem visto, infelizmente, mais uma vez com a morte do George Floyd. Então, eu vejo que nos dois países está tendo realmente uma mobilização da sociedade civil organizada, muito bem representada pelo movimento negro, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, em prol de acabar com esse racismo estrutural que se manifesta da violência policial, tá? Agora, a gente realmente tem uma barreira muito grande nos dois países, porque há interesses aí, né? Você tem uma política de armamentista muito grande, você tem essa política de tráfico de drogas, que também circula milhões de dinheiro. Então, tem muitos interesses que faz com que aí tem um lobby dentro do sistema judiciário, no sistema legislativo, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, para essas políticas avançarem, né? No sentido de a gente criar políticas que resguardem a vida da população negra, né? E que é o racismo estrutural, que faz aí que deputados, senadores, juízes realmente acabem não se posicionando de forma contrária a isso. Mas só voltando, eu acho que assim, a gente tem avançado, acho que nos dois países, na questão da legislação, só que assim, ainda tem muito para se avançar, porque ainda no Brasil há um imaginário que as coisas nos Estados Unidos são boas para a população negra, infelizmente ainda não são, né? Eu consigo perceber que às vezes não é tão crítico, porque os Estados Unidos não é um país tão desigual quanto o Brasil, mas a perversidade que existe, né, por conta da violência, por conta do embarreiramento de acesso a direitos, existe nos dois países. Sim. Queremos leis, sim, que previnem contra a morte, o assassinato de pessoas negras, de jovens negros brasileiros que são mortos em função de sua condição de serem negros, né? Muito obrigada, professora Kelly, por sua contribuição, né? Sua valiosa contribuição. Esperamos que nosso bate-papo de hoje possa, sim, contribuir para a conscientização da população maior e que podemos pensar e trabalhar em prol de uma sociedade transformada. Muito obrigada, professora Kelly. Eu que agradeço, professora Norma, pelo convite. Muito obrigada a todas e todos que participaram. Estou à disposição. Se quiserem também acompanhar meu conteúdo, me sigam no Instagram, @KellyQuirino, que lá eu tenho colocado textos, posts e assuntos relacionados à questão de relações raciais. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Kelly. Então, obrigada por nos assistir. Se inscreva no canal, ative as notificações para receber mais vídeos, né, das nossas palestras. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.